Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a professora Aline, professora da disciplina de Ciências. E na nossa aula, nós abordaremos o assunto temperatura, calor e sensação térmica. Inicialmente, eu gostaria de colocar duas situações para vocês. Imaginem que vocês vão a um restaurante e lá pedem um sorvete e esse sorvete ele é servido num recipiente quente. O que vocês fariam diante disso? Iam causar certamente estranheza nessa situação, além do que poderiam deixar alguma reclamação, né, para esse restaurante. Por quê? Porque o sorvete provavelmente já estaria a uma temperatura não congelada, caso ele fosse servido num recipiente quente. Outra situação que eu trago para vocês é, imaginem o caso de uma mãe que ela retorna do trabalho, encontra o filho meio abatido, quietinho no sofá, e quase instintivamente ela vai lá com a mão e toca na cabeça da criança, percebendo então que existe uma temperatura quente, ou seja, que a criança está com febre. Nessas duas situações, vocês terão como principal protagonista o calor. O calor nada mais é do que uma forma de energia, e como a natureza ela gosta de tudo na igualdade, essa energia ela tende a ser transferida dos corpos mais quentes para os corpos mais frios. Então, até que esses dois corpos eles atinjam a mesma temperatura. Então, essa situação de troca de calor aconteceu tanto com o sorvete servido num recipiente quente, quanto na mãe que toca na testa do filho para verificar a presença de febre. Então, na aula de hoje, nós poderemos entender melhor o conceito de temperatura, de calor e também de equilíbrio térmico. O que nós precisamos saber é que, na verdade, toda matéria, ou seja, todo material que existe no universo, incluindo os seres vivos, os objetos que estão ao seu redor, tudo que existe que possua massa, que é um material, ele é formado por pequenas partículas. Então, se a gente for analisar o livro, se for analisar nós seres humanos, o lápis, todos esses materiais, eles são formados por pequenas partículas que são chamadas de átomos. Se essas partículas estão ligadas uma à outra, então nós vamos usar o termo molécula. Então, todo material, coloquem na cabeça de vocês, ele é formado por partículas chamadas de átomos ou moléculas. E esses átomos ou moléculas, essas partículas, elas estão em agitação dentro desses materiais. É o que está sendo representado aqui na imagem. Vamos lá, aqui nós temos um material, e aí observem que dentro eu coloquei essas bolinhas. Essas bolinhas são a representação das partículas que formam esse material. Elas estão em agitação, elas apresentam energia e por isso elas se movimentam. Se caso ocorrer de eu colocar uma chama aqui nesse meu material, como está sendo mostrado aqui na próxima imagem, vocês vão notar que a agitação, ou seja, o movimento dessas partículas, ela irá aumentar. Então, o que acontece? Quando eu forneço mais, eu aumento a temperatura aqui, ó, do meu material, percebam que as partículas que formam esse material, elas começam a se agitar em uma velocidade ainda maior, certo? Então, aí nós entramos no conceito de temperatura. A temperatura, ela é uma medida que permite avaliar a agitação das partículas. No caso, a temperatura, ela é uma medida da agitação média das partículas. Eu chamo de agitação média porque existem partículas no material que se movimentam mais rapidamente e existem outras partículas que se movimentam mais lentamente. Então, eu realizo a média da agitação dessas partículas do meu material. Então, vamos lá. Se eu quiser observar a temperatura desse material que está sendo mostrado aqui na imagem, então a temperatura ela vai fornecer a média, ela é uma medida da média de agitação das partículas que formam esse meu material. E quanto maior a agitação das partículas,
significa que maior a temperatura dos corpos. Então, quanto maior a temperatura, maior a agitação das partículas que formam aquele material, tá ok? Então, é o que eu trago aqui nessa imagem. Observem aqui, a primeira imagem está mostrando um material a zero de temperatura. Então, as partículas não se agitam. Já se a temperatura é aumentada para 300 graus, vocês vão ver que as partículas elas começam a se agitar em uma velocidade maior, certo? Então, quanto maior a temperatura, maior a agitação das partículas. Entendendo que a temperatura é a medida da agitação das partículas, agora nós vamos entender o que é calor. Calor é a quantidade de energia transferida de um corpo para outro. Então, calor é uma energia que é transferida de um corpo mais quente para um corpo mais frio. É sempre dessa forma, do mais quente para o mais frio. Então, por exemplo, aí na imagem, nós temos uma pessoa segurando uma xícara de café quente. Então, o calor vai ser a energia transferida da xícara para a pele dessa pessoa. Como a xícara tem uma temperatura maior do que a pele dessa pessoa, o calor vai ser a energia transferida da xícara, que está com a temperatura maior, para a pele da pessoa que está com a temperatura mais baixa. Já na segunda imagem, nós temos uma pessoa segurando um copo com gelo. Então, a temperatura na pele da pessoa está mais alta, é maior do que a temperatura no copo com gelo. Então, o calor vai ser a energia transferida da pele da pessoa, que tem uma temperatura maior, para o copo com gelo. Essa transferência de calor, ela vai acontecer até que esses dois materiais atinjam a mesma temperatura, ou seja, tenham temperaturas iguais. Quando eles atingirem a mesma temperatura, a transferência de calor, a troca de calor entre esses dois materiais acaba. Então, é o que eu vou mostrar aqui na próxima imagem. Nós temos aqui um material que está a 50 graus de temperatura. E aqui nós temos outro material que está com uma temperatura de 20 graus. Vai ocorrer, então, como eles têm temperaturas diferentes, vai ocorrer, então, a troca de calor, sempre do material que tem maior temperatura até o material que tem menor temperatura. Essa troca de calor ou transferência de calor vai acontecer até que os dois já atinjam a mesma temperatura. Como o calor ela é uma energia transferida, eu posso dizer que o calor é uma forma de energia em trânsito, ou seja, uma energia que transita de um corpo para outro, do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Sabendo dessas informações, um professor ele fez o seguinte experimento. Ele pegou água morna e colocou dentro de uma garrafa térmica e em seguida ele pegou cachos de uva gelado e colocou dentro dessa garrafa térmica e tampou a garrafa. Deixou lá esses dois materiais, a água morna e a uva gelada, em contato dentro da garrafa durante um tempo. Pouco tempo depois, ele abriu a garrafa e observou. E aí ele viu que a água, que era morna, ela estava numa temperatura mais baixa, e a uva que era gelada estava com a temperatura mais alta. Além disso, ele notou que a água, e a uva estavam à mesma temperatura. Quando dois materiais eles estão com a mesma temperatura, após ocorrer a troca de calor, eu digo que eles entraram em equilíbrio térmico. Então, o equilíbrio térmico acontece quando dois materiais, eles ocorre a transferência de calor entre um material com maior temperatura e outro com menor temperatura, até que os dois atinjam a mesma temperatura. Nesse caso, aconteceu, então, o que eu chamo de equilíbrio térmico. Aí vocês podem perguntar, professora, por que ele só não misturou os dois, a água morna e a uva gelada, num recipiente aberto? Por que ele teve que colocar esses materiais dentro da garrafa térmica?
Isso acontece porque a garrafa, ela funciona como um isolante. Então, ela impede que o calor ele seja trocado com o ambiente e influencie nesse resultado. A gente vai entender melhor sobre condutores e isolantes em uma próxima aula de revisão. Para a aula de hoje, nós não entraremos em detalhes nesse assunto, mas vocês já podem entender que o professor resolveu usar isso para que a troca de calor acontecesse apenas entre a água morna e a uva, e não com o ambiente também. Nós podemos analisar a presença de equilíbrio térmico em outras situações. Por exemplo, ao preparar uma mamadeira com leite quente, então, e em seguida colocar na água gelada, vai ocorrer a troca de calor entre a mamadeira quente e a água gelada, água fria, até que os dois entrem em equilíbrio térmico, atinjam a mesma temperatura. Outra situação acontece quando você pega uma bebida que está na temperatura ambiente e aí coloca dentro da geladeira. Vai ocorrer, então, a troca de calor entre essa bebida com o interior da geladeira que está gelado, que está numa temperatura mais baixa, até que os dois entrem em equilíbrio térmico, ou seja, atinjam a mesma temperatura. A ciência que estuda o calor, ela é chamada de termologia. Então, a termologia é um ramo, é uma área responsável pelo estudo do calor e todos esses fenômenos relacionados ao calor, à temperatura, à transferência de calor, entre outras informações que estão relacionadas ao termo calor, certo? E aí a gente já falou sobre calor, falou sobre temperatura e também sobre equilíbrio térmico. Como é que deve ser feita, como é realizada a medida da temperatura? Então, a temperatura ela pode ser medida usando um termômetro que é chamado de termômetro clínico. Ele é usado para medir a temperatura do corpo. Existem vários tipos de termômetro, como por exemplo o termômetro digital, que é esse mostrado aqui, ó, na imagem, e um outro termômetro, que é um termômetro, que é esse daqui, ó. Ele tem um bulbo, que é um reservatório, contendo líquido. Esse líquido pode ser tanto álcool colorido como mercúrio. Então, ele tem esse reservatório com líquido e aqui tem um tubo fino por onde esse líquido vai passar para realizar a medida de temperatura do corpo. Então, como é que acontece isso? Uma pessoa cuja temperatura deseja ser medida, ela vai ter o termômetro colocado aqui na axila e acontecerá então a troca de calor entre a pessoa e o termômetro até que os dois atinjam a mesma temperatura, ou seja, atinjam o equilíbrio térmico. É dessa forma que os termômetros eles conseguem fazer a medida de temperatura dos corpos. Então, vamos entender melhor o funcionamento desse termômetro. Que é o termômetro aqui que apresenta o reservatório, o bulbo, com o líquido, que é o mercúrio. Acontece que a gente já falou que todos os materiais eles são formados por partículas que se agitam. Então, no mercúrio acontece da mesma forma. Eu estou mostrando aqui na imagem ó, as partículas que formam o mercúrio e elas são partículas que se agitam. Esse termômetro ele tem um tubo fino por onde o mercúrio, o líquido, pode passar. Quando ele é colocado em contato com o corpo de uma pessoa que está com febre, vai acontecer a troca de calor. E aí a temperatura do bulbo, ela irá aumentar. O aumento da temperatura faz com que as partículas de mercúrio, elas se agitem em uma velocidade maior. Então, quando elas se agitam numa velocidade maior, elas acabam se afastando muito uma das outras, e isso vai fazer com que o líquido se expanda e suba aqui ao longo do tubo. E assim, essa expansão, essa subida do líquido vai acontecer até que o termômetro entre em equilíbrio térmico com a temperatura do corpo da pessoa. Então, dessa forma, é possível realizar a medida de temperatura usando o termômetro. As temperaturas, elas costumam serem representadas por meio de escalas. As escalas de temperatura, elas são escalas
representações numéricas da temperatura dos corpos. Então, a escala que nós costumamos usar é uma escala chamada de escala Celsius. Ela tem esse nome em virtude do cientista que descobriu essa escala e que propôs essa escala. A escala, usando graus Celsius, ela foi uma escala feita da seguinte forma. O cientista Celsius pegou o termômetro e colocou esse termômetro em um recipiente com gelo derretendo. A temperatura que estava sendo marcada no termômetro com gelo derretendo, ele marcou lá no termômetro. Em seguida, ele pegou esse mesmo termômetro e colocou ele dentro de um recipiente com água fervendo. E aí ele observou onde a temperatura, onde a escala parava, a subida do mercúrio parava naquele termômetro e aí ele marcou aquele pontozinho da temperatura do termômetro quando ele estava colocado na água fervendo. E aí, em seguida, depois de marcar esses dois pontos, o ponto 0, que foi no recipiente com gelo derretendo, e o ponto 100, no recipiente com água fervente, ele dividiu, então, esse termômetro em 100 partes. Essas partes, cada parte marcada no termômetro, foi chamada de graus Celsius. Então, a escala de temperatura, usando o grau Celsius, ela varia de 0, que é a temperatura em que o gelo derrete, a 100 graus Celsius, que é a temperatura da água quando ferve, certo? Então, com isso, eu finalizo, né, a aula de hoje sobre temperatura, calor e sensação térmica. E aí, nós finalizamos a nossa aula de ciências e eu estarei disponível para a retirada de dúvidas de vocês. Um abraço e até a próxima aula.